O cessar-fogo negociado pelos Estados Unidos é uma grande vitória para a Turquia na campanha para afastar os curdos de perto da sua fronteira. A retirada americana é uma vitória para a Rússia, o Irã e o ditador sírio Bashar Assad. No nono dia da operação chamada cinicamente de Fonte da Paz, ao receber em Ankara o vice-presidente Mike Pence e o secretário de Estado americano Mike Pompeo, o ditador Recep Tayyip Erdogan concordou em suspender por 6 dias a ofensiva militar da Turquia. Neste período, os Estados Unidos devem colaborar com a retirada das Forças Democráticas Sírias, uma milícia árabe curda aliada de Washington na guerra contra o Estado Islâmico, para uma distância de 20 milhas, pouco mais de 30 quilômetros da fronteira. Quando os milicianos curdos que a Turquia acusa de terrorismo estiverem fora de uma zona de segurança junto à fronteira, haverá um cessar-fogo permanente, anunciou o vice-presidente Mike Pence. 11 dias depois da traição do presidente Donald Trump, que deixou os curdos à mercê do exército da Turquia, o vice-presidente declarou que os Estados Unidos serão sempre gratos pela parceria com as forças democráticas sírias na luta para derrotar o Estado Islâmico do Iraque e do Levante, mas também reconhecem a importância e o valor da criação de uma zona de segurança entre a população curda e a fronteira turca. Mas o governo turco afirmou que é apenas uma pausa para o ministro do Exterior da Turquia, Mevlut Cavusoglu. Não é um cessar-fogo, porque um cessar-fogo só pode acontecer entre duas partes legítimas, e a operação tem como objetivo retirar elementos terroristas da região. O acordo anunciado hoje foi criticado por oficiais e altos funcionários dos Estados Unidos. Deu a Erdogan uma grande vitória ao permitir que cumpra os objetivos da invasão, atacar os curdos, tirando-os da área de fronteira, para criar uma zona de segurança onde pretende assentar 3.600.000 refugiados sírios. Os Estados Unidos ratificaram o plano da Turquia de ocupar uma faixa de 30 quilômetros dentro do território sírio, sem capacidade de influenciar significativamente o que vai acontecer no terreno, comentou o ex-enviado especial de Washington para a guerra contra o Estado Islâmico, Brett McGurk. Ele pediu demissão em dezembro, quando o presidente Trump anunciou a intenção de retirar as tropas americanas da Síria. Na visão de um alto funcionário do governo atual, os Estados Unidos estão validando a ação da Turquia e permitindo que anexe parte da Síria e desloque a população curda. Os outros grandes vencedores nessa história são o regime terrorista do ditador sírio Bashar Assad e seus aliados a Rússia e o Irã, todos os 3 inimigos jurados dos Estados Unidos. Sem disparar um tiro nem fazer qualquer concessão, o exército da Síria entrou no nordeste do país, de onde estava afastado há 8 anos. No vácuo da retirada americana, forças russas ocuparam cidades como Kobani, chegando antes do exército da Turquia. Ao ordenar a retirada, Trump abriu mão de qualquer participação no futuro da Síria, depois do fim da Guerra Civil. Quando anunciou a intenção de sair em dezembro do ano passado, o então assessor de segurança nacional da Casa Branca, o linha dura John Bolton, se negou a organizar a retirada. Bolton queria uma saída total, uma retirada total das forças do Irã e da Síria antes que os soldados americanos voltassem para casa. A retirada do Irã e milícias xiitas aliadas seria do interesse de Israel, o principal aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio. Na Síria, os soldados iranianos e as milícias xiitas aliadas estão em posição privilegiada para atacar Israel e armar a milícia fundamentalista xiita libanesa Hezbollah, o Partido de Deus, grande inimiga de Israel. Se Assad tivesse sido derrotado, provavelmente seria enviado ao Tribunal Penal Internacional com sede em Haia, na Holanda, para responder pelos crimes de guerra contra seu próprio povo, que incluem o uso de armas químicas e o bombardeio de clínicas e hospitais. Principal responsável por uma guerra civil com 500.000 mortes, o ditador sírio foi salvo pela intervenção militar da Rússia a partir de 30 de setembro de 2015,
depois da hesitação do presidente Barack Obama, que não cumpriu a ameaça de bombardear a Síria se Assad usasse armas químicas. Os Estados Unidos não apoiam a reivindicação curda de fundar um país, o Kurdistão, nas regiões da Turquia, do Iraque, do Irã e da Síria, onde os curdos são maioria, por causa do risco de uma nova guerra civil prolongada no Oriente Médio. O maior objetivo da invasão turca é justamente evitar uma união dos curdos sírios aos do Iraque, que tem autonomia regional desde a queda de Saddam Hussein em 2003, para proclamar a independência do Kurdistão, que poderia reivindicar as áreas do sudeste da Turquia, onde os curdos são maioria. Diante da vitória de Assad, que parecia impossível antes da intervenção russa, os Estados Unidos deveriam ter organizado uma conferência de paz para a Síria. No governo Obama, os Estados Unidos rejeitavam a participação do Irã e mataram um processo de paz iniciado em Genebra, na Suíça. O ditador russo Vladimir Putin lançou então outras negociações realizadas na ex-república soviética do Cazaquistão, com a participação da Rússia, do Irã, da Turquia e do governo sírio. Obama apostava num processo de paz que, além de derrotar o Estado Islâmico, levaria a uma mudança política na Síria. A intervenção da Rússia na Ucrânia, em fevereiro de 2014, repudiada pelos Estados Unidos, complicou ainda mais as negociações sobre a paz na Síria. Os Estados Unidos também não queriam negociar com Assad, um criminoso de guerra. O governo Trump deflagrou uma guerra econômica contra o Irã. A estratégia de pressão máxima ajudaria a derrubar o regime dos ayatolás. Não faria sentido, então, negociar com o Irã. Na verdade, os Estados Unidos nunca tiveram uma estratégia consistente e coerente em relação à guerra civil na Síria. Queriam a queda de Assad e a derrota do Estado Islâmico, sem correr o risco de que os jihadistas, os extremistas muçulmanos, tomassem o poder. O resultado final, selado pela retirada de Trump, foi a vitória de 3 inimigos: Assad, a Rússia e o Irã. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.